Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião e hoje eu converso com Tiago Ferreira de Rezende. Nós vamos conversar sobre teopoética. Bem-vindo, Tiago, ao Religare, um prazer receber você aqui no programa. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Tiago, conte para nós como é que foi a sua trajetória, né? Como é que você chegou nessa temática de teopoética, o interesse em discutir sobre teopoética. Bom, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo estar aqui falando um pouco sobre essa trajetória, sobre esse caminho. A trajetória com a teopoética, ela começa, propriamente dita assim, no primeiro contato com a literatura de Tolkien, ali no ensino médio. Né? Primeiro a gente tem a conexão com Tolkien, né? E depois a gente vai descobrindo um pouco sobre, né, o autor e como chegar na teopoética com ele. Então, a teopoética propriamente dita mesmo foi ali entre a minha especialização em filosofia, né, que logo depois eu acabei vindo para o mestrado em Ciência da Religião, na PUC Belo Horizonte. Então, eu já tinha uma vontade de estudar Tolkien academicamente, mas eu tinha muito pouco conhecimento de quantas pessoas estudavam Tolkien no Brasil, como era feito esse estudo, como era feita a abordagem teórica. Então, conhecendo um pouco mais dos estudiosos dessa área no Brasil, né, e internacionalmente também, eu percebi como que eles faziam essa análise de Tolkien dentro da teopoética. Então, foi ali, em um espaço de tempo da teopoética propriamente dita, entre a minha especialização em filosofia e o início do mestrado em ciência da religião. Quando a gente fala em teopoética, do que exatamente nós estamos falando, Tiago? De uma maneira bem simples, a gente está falando aí de um campo de intersecção entre a literatura, a filosofia e a própria teologia, né? Onde nós fazemos uma análise literária buscando elementos tanto filosóficos quanto teológicos dentro de obras. Né? Então, esses elementos eles vão ser, muitas vezes, alguns autores eles vão fazer de formas alegóricas, eles vão deixar isso bem claro, né? Eles estão fazendo alegorias religiosas, como é o caso que nós vemos em Lewis, em Nárnia, né? Onde fica claro a visão de Aslan representar o próprio Deus, mas a gente também vai ter em Tolkien, de uma forma um pouco mais sutil, esses elementos teológicos, filosóficos, que você pode achar na obra. Né? Então, a teopoética vai ajudar a gente nessa análise. Pego ali a literatura e, a partir dali, observo os elementos teológicos e os elementos filosóficos que estão presentes nela. Sim. Quando a gente fala em teopoética, nós estamos falando de algum método específico para fazer esse tipo de abordagem? Ou a teopoética desenvolve alguns métodos para fazer esse tipo de abordagem da literatura? Existem métodos, né, específicos da teopoética, que existem bastante teóricos. Né? O caso, por exemplo, que eu uso, né, é o local teológico não intencional. Essa é uma das formas. Né? O local teológico não intencional, um desses vieses de análise, né, da teopoética, ela vai observar na obra e perceber, por exemplo, que ali, não intencionalmente, o escritor coloca o seu viés teológico ali, aquilo flui para a obra, ele não faz de forma intencional. Então, a teopoética, ela cria, sim, existe aí um estudo mais amplo sobre como você pode fazer isso, os métodos, como você faz. Inclusive, a gente tem no Brasil também, o José Barcelos, né, que foi a minha referência teopoética, né, de como fazer essas análises, mas você tem sim um método específico da teopoética para conseguir fazer isso.
né? Para cada caso de análise é um caso que você utiliza a teopoética. No meu caso, eu utilizei o local não intencional, né? Onde realmente eu encontro ali o elemento teológico, mas não foi intencionalmente colocado pelo autor. Você disse que tinha já um interesse no autor que você trabalhou, né? E você quis, inclusive, abordá-lo academicamente. Quem é, né, o Tolkien, esse autor que é objeto do seu interesse? O Tolkien, para os grandes adoradores de ficção, de, de fantasia, né? O Tolkien, ele tá no imaginário de toda pessoa dos anos 80, dos anos 90, de pessoas que jogaram RPG, por exemplo, roleplay game, que acompanharam os filmes, as adaptações do Peter Jackson, né, do Senhor dos Anéis. Então, o Tolkien, ele é colocado como um revolucionário da literatura fantástica, tá? Porque esse autor, além do amplo conhecimento que ele tinha, a forma com que ele cria seu mundo, ele é uma das primeiras vezes que a gente vê, né, depois os outros autores vão criar seus mundos dessa forma, mas o Tolkien, ele desenvolve o mundo dele tão bem, mas tão bem, e tem um porquê para isso. O Tolkien, além de escritor, ele vai ser filólogo e ele é um acadêmico muito atuante em Oxford, né? E os seus conhecimentos, eles vão ser principalmente na região, na área de línguas, línguas anglo-saxônicas, da literatura alemã, clássica, medieval. Então, Tolkien é um escritor que vai trazer uma bagagem teórica muito grande e, inclusive, a partir dessa linguagem, ele vai criar a própria língua, que é a base do seu mundo. Isso é muito interessante, então, que ele cria uma língua, não é? E a partir dessa língua ele desenvolve o seu mundo em si. Então, uma história em cima de uma filologia. O Tolkien é um escritor de fantasia muito importante para o nosso século. Você diz que se interessa pelo lugar teológico não revelado. Há que elementos, né, desse lugar religioso fazem parte da vida do autor? O autor lhe passa uma parte da vida dele muito importante em uma transição de famílias, de casas, né? E ele tem um contato muito importante com um padre chamado Francis Xavier Morgan. E esse padre Francis vai, durante a vida do Tolkien, depois da morte do pai e da mãe, né, ele vai criar o Tolkien, ele vai ser o seu tutor. E a mãe de Tolkien era extremamente católica, extremamente católica. Então, Tolkien vai viver isso, vai viver os conselhos de Padre Morgan, que é o seu tutor, né? E, de certa forma, isso vai fluir para a obra de Tolkien, e que isso, inclusive, ele vai perceber em uma das cartas dos seus leitores. Tolkien tinha um costume muito interessante de receber cartas dos seus fãs, dos seus leitores, e responder elas. E uma dessas cartas um leitor percebe, olha, aqui me parece que você deixa fluir o seu catolicismo para a obra. E nesse momento Tolkien percebe, olha, inicialmente não era a minha ideia, né, que essa obra fosse alegórica, porque não é. Né? Mas não há como negar que há elementos da minha criação, da minha cultura, da minha vida religiosa, do que eu considero, né, os meus princípios ético-religiosos, eles fluem para a obra. Então a gente consegue encontrar desde mitologias específicas, uma moldura pagã, mas um plano de fundo cristão, né? Esses elementos são bem presentes na obra e você percebe que até as influências mesmo de onde ele viveu vão acabar fluindo para a obra de uma outra forma, né? Mas vão estar lá também. Sim. Você disse que se interessou academicamente pelo autor, além do interesse que você já tinha na literatura do Tolkien. Como é que está esse lugar, né, da recepção acadêmica do Tolkien no Brasil, no exterior? Quais são, assim,
Uma dica de por onde é que a coisa está passando hoje em dia no meio acadêmico. Na comunidade internacional, o Tolkien já é bem estudado. Então, inclusive, a nossa maior parte de literatura, ela é internacional. Então, temos, né, grandes estudiosos de Tolkien nos Estados Unidos, temos na Itália, temos na Inglaterra, né, temos aí na comunidade internacional já um grande estudo do autor. O estudo do autor está chegando agora no Brasil com nós, leitores dessa literatura internacional, mas, por exemplo, o livro que me inspirou a trazer Tolkien, perceber que eu podia estudar Tolkien enquanto no campo acadêmico, é a Amizade em Senhor dos Anéis, da Cristina Casagrande. Ela tem um grupo que faz a jornada de estudos mitopoéticos, e a gente tem também no Brasil o Diego Clautal, o próprio Carlos Caldas, atuante na PUC Belo Horizonte. Então, assim, os estudos de Tolkien no Brasil estão começando a ganhar corpo agora. E para aqueles que têm interesse, você pesquisar esses nomes, Cristina Casagrande, Diego Clautal, Carlos Caldas Filho, vocês vão perceber que já existe, até mesmo dentro do campo da teopoética, temos até dentro do campo da filosofia, o estudo de Tolkien no Brasil. Então, o Brasil agora está sendo palco de receber e criar, né, conteúdo sobre Tolkien, né, que essa comunidade internacional já vinha trabalhando. Então, é um campo relativamente novo no Brasil, mas temos pesquisadores, mas temos muito também produtores de conteúdo sobre Tolkien. Então, temos muitos canais no YouTube que produzem documentação sobre isso, que fazem análises criteriosas sobre a obra, né? Analisam ponto a ponto, analisam a geografia, analisam temporalidade, né? Fazem uma análise assim, dissecam a obra. Em algum momento, Tiago, você falou de mitopoética. Nós, inclusive, em algum momento já tratamos isso aqui no Religar. Eu fiquei curioso aí, tem alguma diferença entre falar em teopoética, mitopoética, enfim? São áreas que eu considero ser complementares, porque o estudo da teopoética e da mitopoética, a gente anda aí nesse terreno antiquíssimo dos mitos. Tá? Então, nós sabemos que todas as religiões têm os seus mitos originários e também entendemos que os mitos são os que fundamentam os primeiros conhecimentos humanos, tentativas de explicar o que é o mundo. Tá? Então, essa mitopoética que nós conversamos, ela é citada principalmente pelo Lewis, quando ele vai fazer uma resenha para o The Times sobre a obra de Tolkien. Né? Então ele fala, para os estudiosos pode parecer até mesmo uma mitopoética, né? Porque o Tolkien, toda essa bagagem que ele tem, né, de anglo-saxão, né? Ele é muito estudioso de Andrew Lang, né, que traduziu Homero, mas também grande produtor de lendas. Né? Então, esse campo de lendas, o Tolkien era um grande estudioso. Então, é muito interessante quando Andrew Lang fala isso na resenha ao The Times, ele fala assim, para os estudiosos pode parecer uma grande mitopoética, porque o conhecimento de mitologia do Tolkien, ele é extenso, né, pelos seus estudos de filologia, de línguas, de mitos, que ele traz como bagagem acadêmica. Sim. Agora, a questão, né, que a gente está aguardando para fazer é sobre a obra que você analisou e os elementos que você chamou de ocultos, né? Elementos teológicos ocultos. Qual foi a obra de Tolkien que você analisou na sua pesquisa? É muito comum no campo acadêmico eles falarem que a gente tem que se afastar um pouco do nosso objeto de estudo. E para mim é muito difícil, porque o Hobbit,
que foi o livro que eu escolhi, ele é um livro que me traz muitas lembranças boas da minha adolescência, né? Eu sou um jovem de 94, mas eu só fui ter acesso à internet em casa e ali nos seus meados de 2012, né? Foi quando eu tive meu primeiro computador no final do terceiro colegial. Então, quando eu pegava o livro do Hobbit, e a gente era grande, nós éramos grandes jogadores de RPG na época, né? Para quem não sabe o que é RPG, nós criamos histórias na nossa mente, imaginamos aquele mundo, criamos nossos personagens para agir nesse mundo fantástico. E o Tolkien, quando você lia o Hobbit, eles tinham várias músicas, né? E uma coisa que eu lembro que eu fazia quando eu era menor é escrever todos os poemas do Tolkien assim no caderno, que eram as suas músicas, e eu tentava criar a melodia na cabeça, cantar como se os personagens estivessem cantando. Então, depois, quando teve a internet, né, e a gente pôde ver nos filmes adaptações como eram cantadas as músicas, foi toda uma revolução para a gente, assim. Mas esse contato com o Hobbit, ele é muito importante para mim, porque é literalmente uma jornada de uma pessoa simples. Não é um herói como nós estamos acostumados, não é um Teseu, não é um Héracles, não é nenhum tipo de Odisseu. E ele é um simples morador de um local simples, com pessoas simples que cultivam a vida, e mesmo pessoas simples, na sua simplicidade, conseguem fazer atos grandiosos para o mundo. Então, o Hobbit me pegou demais nesse sentido. Não teve como. Foi apaixonante a leitura desde o início. E uma coisa muito legal na sua fala, né? Não tem pesquisa sem essa paixão, né? Sem esse envolvimento. Isso é muito importante para o fazer científico também. Tiago, quais foram os elementos que você identificou na obra, né? Como é que fica a teopoética na obra O Hobbit? Então, de maneira muito breve, muito simples, para quem está a entender por que eu consigo achar elementos da teopoética religiosa, né, mitológicos, né, da própria hierofania, providência, profecia, todas essas coisas que eu trabalhei na obra, eu tenho que entender que o mundo do Tolkien é dividido em eras. Tem uma primeira era, que é uma era de criação do mundo, que vai ser trabalhado em uma obra chamada Silmarillion. Depois eu tenho a segunda era, que é uma era onde personagens heróicos vão agir no mundo, vão muitas vezes terraformar o mundo, transformar a superfície da Terra. Eles usam espadas mágicas, são filhos de deuses, heróis, reis muito importantes. E quando nós chegamos no Hobbit, que é uma terceira era, os personagens do Hobbit, eles sabem que existem essa história mitológica do seu próprio mundo. Ou seja, existe um passado mitológico daquele mundo em que o Bilbo, o Hobbit, vive, e ele é tratado por eles como se fosse esse passado mitológico. Então, quando nós vamos desenvolvendo a trama, quando o Bilbo escuta sobre um dragão, fala, nossa, mas dragões? Dragões são personagens de eras mitológicas. Não existem dragões vivos. Ele vai encontrando esses personagens ou espadas, anéis, joias, que remontam a um passado mitológico do próprio mundo dele, que o Tolkien vai dizer, olha que interessante, que são eras do nosso próprio mundo. Então, esse mundo de O Senhor dos Anéis, de Hobbit, para Tolkien, eram eras muito antigas, mitológicas mesmo, do nosso próprio mundo. Então, a gente acha aí um mito e esses elementos mitológicos dentro da obra, fazendo menção a tempos mitológicos que o próprio Tolkien já havia criado. Sim. Do ponto de vista dos valores que a obra apresenta, sua pesquisa fala de algo como as virtudes da simplicidade, da generosidade, da amizade, da hospitalidade, da própria fé. Né? Como que você apresenta esses elementos na obra? São resquícios desse elemento religioso? Existe esses elementos eles foram muito desenvolvidos
por um estudioso de Tolkien chamado Noble Smith, no seu A Sabedoria do Condado. Então, nesse livro, ele fala para a gente, primeiro, dessas virtudes que o senhor citou, que são as virtudes comuns, Flávio. Então, essas virtudes comuns é o seguinte: todos os hobbits que vivem nesse ambiente, o bolsão, né, o condado, todos eles desenvolvem essas virtudes nessa terra. Alguns mais do que outros, que é o caso do Bilbo. Né? Então, o Bilbo, ele tem na sua bagagem inicial, aí antes mesmo da sua viagem, um arcabouço de virtudes que é comum às pessoas que vivem no condado. Porém, durante o meu desenvolvimento, eu vou falar como o Bilbo ele vai desenvolver as virtudes dele em comparação ao Thorin, que é o anão que acompanha eles, né? Que é um rei refugiado que perdeu a sua terra, e o Gandalf, que é o sábio mago que guia eles nessa viagem. Então, Gandalf, ele é essa representação da virtude a ser seguida. E o Bilbo segue muito o que o Gandalf fala. Então, assim, em um viés aristotélico, o Bilbo é a mediania perfeita, onde toda a comitiva, os anões que vão acompanhando ele, eles olham no Bilbo um desenvolvimento de personagem que a gente vai ver depois como a coragem. No início da obra, o Bilbo vai ser visto como um personagem covarde, não aventureiro, e depois, como ele cresce em virtude, né, ele vai se tornar bom, ele vai se tornar sábio, e vai ser literalmente o novo guia da comitiva na ausência do sábio Gandalf. Muito legal. Bom, eu quero agradecer, infelizmente a nossa conversa está chegando ao final e a gente fica com a sensação de que tem muito mais do que falar. Mas o trabalho do Tiago está no site da biblioteca da PUC Minas, né? Vocês podem procurar por essa pesquisa. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e doutorado através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na Rede Catedral. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.